Shalom, povo de Deus! Hoje eu estou aqui uma sexta-feira. Hoje seria o nosso culto lá de culto da ceia, onde nós íamos celebrar, onde nós íamos comer o pão, beber do suco. São dois elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, e onde eu e você nós iríamos fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus, que a cada dia Ele vem nos transformando, fazendo bênçãos nas nossas vidas. E eu sei que tem uma promessa nas nossas vidas, quando Jesus diz assim que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é certo. E eu creio que você e eu estaremos nesse propósito. Creia que o Senhor está no controle da sua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra para dar para vocês, amado, que o Espírito Santo falou comigo, falou esses dias. Toda essa semana vem falando comigo. Eu trouxe hoje essa palavra, uma palavra de fé, uma palavra que venha trazer um avivamento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, em nome de Jesus. E a palavra diz lá em Lucas capítulo 7, versos 1. E eu gostaria que você já se inscrevendo lá, dando um compartilhamento com a sua família, com a sua casa, com seus amigos, seus vizinhos, e veja que essa palavra é uma palavra de fé para nossas vidas, amém? E eu glorifico o nome do Senhor porque Ele me deu essa oportunidade de dar essa palavra para você, e que Ele venha falar conosco em nome de Jesus, amém? Alô, povo de Deus, e a palavra é lá em Lucas, capítulo 7, versos 1 a 4. E a Bíblia nos fala aqui que Lucas 7, 1 ao 4, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Jesus tinha saído para pregar esse evangelho, o evangelho que venha perdoar os nossos pecados, o evangelho que transformava a vida das pessoas, o evangelho que curava a vida das pessoas, o evangelho que libertava a vida das pessoas. E Jesus, ele tinha saído para pregar, mas a Bíblia diz que ele entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde ele tinha firmado o seu ministério, era a sede do seu ministério, e por 3 anos ele morou em Cafarnaum, onde ele residiu lá na casa da sogra de Pedro, e aonde ele entrou nessa cidade. E a Bíblia fala aqui no versos 2: e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. A Bíblia fala aqui que um centurião que tinha um servo, um amigo mais íntimo, ele estava enfermo, mas a Bíblia diz que ele estava à beira da morte, e esse centurião, ele tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala aqui que ele ouviu e pediu para que Jesus viesse até a sua casa lhe socorrer. Ele estava numa situação de desespero, seu amigo, seu servo estava enfermo à beira da morte. Uma situação muito preocupante para esse homem. Ele estava já desesperançoso de que algo poderia acontecer na vida dele. Ele já não cria mais nada, mas ele tinha ouvido falar desse homem, porque Jesus já tinha ido para vários lugares, ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Mas a Bíblia fala que no versos 4, chegando, os anciões chegando até Jesus, porque aquele centurião pediu para os pastores, os líderes, os anciões da sinagoga ir até Jesus, buscar Jesus, para que ele viesse resolver o seu problema, a sua situação. E chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso.
No verso 5 diz assim: porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse centurião pediu para que esses anciões, esses líderes da sinagoga, esses pastores, fossem até Jesus de Nazaré para que ele viesse resolver esse problema. E ele era um homem que ajudava muito a obra de Deus, como diz aqui a palavra, ele edificou uma sinagoga. Mas eu quero te chamar hoje para que você venha entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Amados, eu gostaria de falar desse centurião. Esse centurião, quando ele nasceu, ele cresceu, ele falava a língua latim, que era a língua dos romanos, e aí ele foi crescendo com as suas culturas romanas, com seus costumes romanos, com a sua cultura religiosa. E aí ele foi crescendo, ele sentiu o desejo de se inscrever no exército mais poderoso da face da terra, que era o exército romano, onde ele sabia que onde os soldados entravam nos países, nos reinos, quando eles conquistavam, eles traziam os despojos de guerra, e onde eles eram cheios do dinheiro, ganhavam muito dinheiro, todos os despojos de guerra vinham para ele, e ele foi conquistando as patentes de um soldado legionário daquela época, aonde ele chegou até a patente de ser um legionário, um centurião que quer dizer que ele tomava conta de 100 soldados, era um chefe de uma centúria, que diz, eu lendo aqui na palavra, e lendo, estudando, e era um chefe de uma centúria, 100 soldados estavam ao seu dispor. Mas ele recebeu uma ordem do seu superior, aonde ele teria que ir lá para Galiléia, que ele iria ir lá para Cafarnaum, para Judéia, especialmente lá em Cafarnaum, aonde ele ia sitiar lá o seu exército. Ele ia levar para aquela terra 100 soldados junto aos seus deuses. E a Bíblia diz que ele chegou lá, naquele lugar, aonde reinava o Deus de Israel. Aonde ele entrou, chegou, foi numa sinagoga, onde ele se apresentou pelos anciões, para os pastores. E se apresentou para os pastores, aonde com ele levava muitos deuses de todos os tipos que ele acreditava, porque ele vinha de uma cultura romana. E quando ele chegou lá, os pastores, os anciões, o chefe da sinagoga daquela época, começaram a ministrar no coração dele, começaram a falar do Deus de Israel, começaram a dizer que as maravilhas e os milagres que Deus fez na vida do povo de Israel, desde lá do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, desde o tempo onde Deus tirou eles da terra da servidão, começou a ministrar. E aí esse soldado legionário chegou lá na sinagoga e começou a perguntar: cadê os deuses? Cadê as imagens dos deuses? Aí aqueles pastores ministraram para este soldado, para este centurião, que às vezes ele seria até como um prefeito de uma cidade, era um juiz de uma cidade, aonde com toda essa cultura que ele tinha do tempo de Roma, uma cultura de vários deuses, que eu não gostaria nem de citar aqui no momento, que eram muitos deuses, aonde ele acreditava. E aí quando os pastores começaram a ministrar para ele e diziam assim: qual grande é o nosso Deus, ele, o Deus que é o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do mar, dos peixes. Eles começaram a ministrar para esse homem, e aí ele perguntou para ele: e por que vocês não fazem uma imagem desse Deus que é tão grande como vocês estão falando? Porque eles falaram para ele: porque esse Deus ele é tão grande que não tem imagem
para a gente fazer, ele está dentro do nosso coração, ele está enraizado no nosso coração, e a Bíblia diz que ele é zeloso com o seu. Eles ministraram para ele justamente lá em Deuteronômio capítulo 5, versos 6 a 10, e eu gostaria que você fosse lá no livro de Deuteronômio, para que o Deus venha falar conosco, porque o que ele acreditava, os pastores começaram a ministrar para ele no coração dele, e aí Deus já foi ministrando no coração dele. Olha que Deus fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 6 em diante. Os pastores falaram para ele justamente que está nesse capítulo, nesse versículo. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, não lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardem o meu mandamento. Aleluia. Essa palavra que os pastores falaram para ele. E aí tu vê um homem que era sujeito a autoridades, um homem cheio de autoridades. E aí veio cair na mente dele como um Deus desse que eu acreditei, que muitos me ensinaram, os meus costumes, a minha cultura dizia que lá naquele tempo existia uma moeda, e aonde na moeda tinha em alto relevo a face de César. E o dizer que dizia lá naquela moeda dizia assim: César, filhos Dei, que quer dizer César, filho de Deus. Ele cria naquilo, que aonde ele ia para uma batalha, ele conquistava, porque tinha um filho de Deus que eles acreditavam. Eles acreditavam que o César era um filho de Deus, onde eles acreditavam que várias imagens onde eles adoravam, eles criam, davam a vitória para eles. Mas ali, num certo momento, eu gostaria que você fosse lá no livro de Mateus capítulo 8. E lá em Mateus capítulo 8, verso 5 em diante, fala exatamente o que eu queria falar para vocês, que o Espírito Santo pediu para falar, que tudo isso, essa introdução que eu fiz, eu queria dar justamente aqui nessa palavra. E lá em Lucas capítulo 7 fala que ele ouviu falar. Muitas pessoas já ouviu falar de Jesus, muitas pessoas têm Jesus no coração. Aleluia, por isso se você tem Jesus no coração, aleluia. Mas aquele homem, ele ouviu falar, aquele homem, ele enviou pessoas para resolver a situação dele. Aquele homem, ele pediu para que aqueles anciãos fossem até Jesus para resolver uma situação que ele estava desesperadora. E a Bíblia diz aqui no capítulo 8, verso 5, diz que esse centurião, ele se apresentou, ele se humilhou, ele chegou perante ao verdadeiro Filho de Deus. Atrás dele estava 100 soldados valentes olhando para um Deus, um centurião, um soldado valente, um soldado de guerra, prostrando ao verdadeiro Filho de Deus.
Eu quero te dizer que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas. É o Deus aonde nós temos que nos prostrar, aonde nós temos que nos render, aonde a gente tem que clamar a Ele, Ele vem ao nosso socorro. Eu quero te dizer que esse homem ele se humilhou na presença do Senhor e ele já não tinha mais pedido. Ele foi ele mesmo atrás de Jesus. Muitos às vezes dizem assim, ora lá por mim. Apresenta lá o meu filho que está nas drogas, apresenta o meu filho que está, a minha filha que está na prostituição, apresenta o meu marido que está me adulterando, está se prostituindo, apresenta lá o meu filho, minha esposa, o meu sobrinho que está nas drogas, está no roubo, apresenta ele lá. Eu quero te dizer que este homem, ele foi e se apresentou a Senhor Jesus. Ele se humilhou na presença do Senhor Jesus. E Jesus viu aquela humilhação perante 100 soldados, perante um povo lá de Cafarnaum. Ele viu aquela situação, ele viu aquela humilhação, ele viu aquela busca. E Jesus disse assim, eu irei curar. Mas veio uma palavra que esse homem falou para Jesus. Ele diz assim no versos 8. Não sou digno que entre em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo, meu amigo será curado. E aí ele diz assim que, pois também eu sou homem sujeito a autoridades. Era verdade, aquele homem era sujeito a autoridade, tinha 100 homens dispostos para fazer tudo o que ele ordenasse. Tinha soldado que ele dizia assim, vai, ele vai. Ele dizia para soldado, vem, ele vem. Ele tinha servos, diz aqui a palavra, faz isso e ele faria. Aleluia. Homem sujeito a autoridades, cheio de crenças, cheio de achismos. Acha que Deus, o Deus dele ia resolver a situação dele. Eu quero te dizer, o único que pode resolver, o que vem ao nosso socorro é Jesus de Nazaré, porque a Bíblia diz que do alto vem o nosso socorro, aonde Deus Pai, em toda a sua soberania, está no seu trono de glória, aonde Jesus, a Bíblia diz que está sentado à direita do seu Pai Todo-Poderoso, mediando entre eu e você, eu e a Deus. Você tem um Deus que é o teu advogado. Vocês têm que estar sujeito ao senhorio de Jesus de Nazaré. O único Deus que tu tem que estar, o verdadeiro senhorio é de Jesus de Nazaré. Aquele homem teve uma tamanha fé que disse para o Filho de Deus, eu não sou digno que tu entres na minha palavra, na minha casa, mas mande uma palavra e o meu servo será curado. E a Bíblia diz no verso 10 que Jesus se admirou de tamanha fé daquele homem. Nem a Bíblia fala que Jesus se admirou daquela atitude, daquela fé, e disse aos que o seguiam. Muitos estavam seguindo a Jesus, muitos que estavam seguindo aquele homem. Ele disse para aquele povo que estava ao redor, em verdade vos digo e vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que é que tu tem feito para atrair a admiração de Jesus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus estudos, para ti mesmo? O que é que tu está fazendo para Jesus te ter admiração de você, de mim? Eu me incluo nisso também. Eu me incluo, porque
Às vezes a gente não trai a admiração do Senhor Jesus. A gente não tem um relacionamento. Hein? A Bíblia diz que esse homem só sabia de ouvir falar de Jesus. Qual o relacionamento que tu tens com Jesus hoje? A Bíblia diz que Pedro, quando ele estava na beira da praia, Jesus disse assim: pega o teu barco e vamos para o alto mar. Eu quero ter um relacionamento contigo profundo. Eu quero trazer a maior essência do Espírito Santo sobre a tua vida. Pedro teve um relacionamento profundo com Jesus de Nazaré naquele momento. E Jesus disse assim: eu não quero mais que tu seja pescador de peixe, eu quero que tu seja pescador de almas. Quando você atrai a admiração do Senhor Jesus, tu te rende ao Deus de Israel. Tu te rende ao Filho de Deus. Quando tu atrai a admiração do Senhor, a tua fé está cheia. Tu está transbordante de fé. Aonde tu entrega, tu és sujeito ao senhorio de Jesus. Aonde a Bíblia diz, tu está sujeito ao nome de Jesus que está acima de todos os nomes. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, diz que ele sendo Deus, se fez de servo. E ele teve uma morte da cruz, uma morte de cruz. E Deus vendo tudo aquilo, ele se entregando por mim, por você, ele atraiu a admiração de Deus. Ele tinha um propósito de morrer por mim e por você. E Deus deu um nome que está acima de todos os nomes. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus de Nazaré é o Senhor da glória. O nome dele está acima do céu, na terra, embaixo da terra. E eu quero te dizer, atrai a admiração de Jesus nesse momento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Atrai a admiração. Não creia só em Jesus e ouvir falar. Não creia em Jesus de tu só enviar uma pessoa para orar por você, ou pela tua casa, pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua parentela. Não creia, não só ouça falar de Jesus, não tenha só Jesus para você no seu coração. Toda vez que tu clama ao Jesus, ele te escuta, ele quer você. Mas será que você quer a Jesus verdadeiramente fazer uma transformação na tua vida? E a Bíblia diz aqui no versos 11, digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Jesus estava dizendo assim, muitos virão do norte, virão do sul, vão sentar à mesa desses homens, no pai da fé, Abraão, do seu filho Isaac, de Jacó. Muitos vão tomar lugar naquela mesa, mas muitos vão ficar de fora, como diz a palavra no verso 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger dos dentes. Eu quero te dizer que muitos que aceitaram Jesus, já não sentam na mesa do Pai, já não tomam ceia mais, creem em outras coisas, já entraram no caminho, já saíram do caminho. E a Bíblia fala que muitos vão sentar. Quero te dizer que eu e você e a sua casa sentarão junto com a mesa de Abraão, de Isaac, de Jacó. Muitos, e eu e a tua casa, nós vamos sentar nessa mesa e ceiar com Jesus de Nazaré. Eu e você estaremos juntos nesse propósito. Mas muitos, ao passo que os filhos do reino
Muitos crentes vão ficar fora, muitas pessoas vão ficar fora, serão lançados no fogo, nas trevas, haverá choro e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, aceita Jesus, aceita esse Jesus. Disse para esse centurião: vai, homem de fé. Um homem que no meio ali da Galileia, da Judéia, exclusivamente lá de Cafarnaum, quero te dizer que eu e você e a sua casa sentarão junto com a mesa de Abraão, de Isaac, de Jacó, muitos, e eu e a tua casa nós vamos sentar nessa mesa e ceiar com Jesus de Nazaré. Eu e você estaremos juntos nesse propósito. Mas muitos, ao passo que os filhos do reino, muitos crentes vão ficar fora, muitas pessoas vão ficar fora, serão lançados no fogo, nas trevas, haverá choro e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, aceita Jesus, aceita esse Jesus. Disse para esse centurião: vai, homem de fé. Um homem que no meio ali da Galileia, da Judéia, exclusivamente lá de Cafarnaum, Jesus não tinha achado fé em nenhum lugar como aquele homem. Ele disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Como está a tua fé hoje, como está a minha fé hoje, eu estou transbordante de fé com esta palavra. Eu quero fazer uma nova aliança com Jesus de Nazaré hoje. Hoje é um tempo novo para nossas vidas, é um tempo novo para a tua vida. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Se tu queres entregar a tua vida hoje para Jesus, coloca o teu nome, compartilha, comente, passa um WhatsApp, eu deixarei meu WhatsApp, que eu quero orar por você, os pastores querem orar por você, os líderes querem orar por você, que isso será festa no céu. Vai, te entrega imediatamente para Jesus. Tu que estás desviado, te volta para Jesus. Hoje Jesus está dizendo assim: vai, te entrega para mim logo. Oh, tu filho pródigo, filha pródiga, volta para os caminhos do Senhor Jesus, conforme a tua fé. Se essa palavra entrou em terras boas, ela dará bons frutos. Se tu recebeu essa palavra, uma palavra profética, eu quero te dizer que naquela mesma hora, a Bíblia fala aqui, que este centurião, com a tamanha fé dele, na mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Aleluia. O servo desse homem foi curado. Esse homem, sem mesmo ele saber a palavra de Deus, ele fez algo, 4 coisas que nós deveremos fazer, que fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14. Fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se arrepender dos seus vossos caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aquele homem, ele se humilhou, ele orou, ele buscou, ele se arrependeu dos seus pecados, porque ele cria em outros deuses, como diz a palavra aqui. Ele cria em outros deuses. E Deus ouviu do céu e perdoou os seus pecados. Ele sarou a vossa terra. Ele sarou aquele amigo que estava doente no leito de morte. Eu quero te dizer que hoje é um tempo de cura. Conforme diz a tua fé, Jesus vai curar hoje. Hoje Jesus, o Espírito Santo vai visitar a tua casa, vai visitar a minha
casa. Hoje é um tempo de cura, hoje é um tempo de libertação, hoje é um tempo de nós entregarmos a nossa vida para Jesus de Nazaré hoje. Compartilha esse vídeo com teus familiares, que hoje vai ter salvação na tua casa. Hoje Jesus vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família. Eu creio que em nome de Jesus, se tem alguém enfermo na tua casa, essa palavra vem para derramar cura. Jesus vai na tua casa, ele vai liberar uma palavra conforme a tua fé. Tu serás curado, a tua família será curada, a tua parentela será curada, em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio nessa palavra profética na minha vida. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em tudo que ela há. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Eu creio que hoje, no meio dessa pandemia, o Senhor vem com o seu manto de glória, com a sua majestade, com o seu poder. E daqui a pouco nós vamos ceiar na presença do Senhor, aonde nós vamos pedir perdão, nós vamos nos humilhar, nós vamos orar, nós vamos buscar, pedir perdão, nós vamos nos examinar. Examine-se para que você venha ceiar na presença do Senhor, para que você não seja digno de ceiar na presença do Senhor. Peça perdão. Amém? Fica com essa palavra vinda do trono da graça. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Beijo, amados. Jesus te ama.